Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos em Apocalipse, agora no capítulo 11, Apocalipse, versículo 1 a 2, resumidamente, diz assim: Foi-me dada uma vara, e me foi dito: mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixe de lado o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Mede o santuário. O que é medir o santuário aqui? Levando em conta que o Apocalipse é esse inventário profético de várias coisas que estão no Antigo Testamento, ou mais especificamente as coisas que estão no Antigo Testamento, e mais esse Antigo Testamento, sempre isso, e elevados à plenitude do seu sentido maior e mais definitivo. E aqui nas passagens nós vemos que a medição do santuário de Deus aqui é de alguma maneira uma proteção ou um colocar à parte de um aspecto do santuário. Mas aqui no caso nós vemos também que João pega as imagens históricas do ano 70 da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e as amplia de maneira simbólica. Vamos ver como é que é isso, uma imagem profética aqui. Em primeiro lugar, essa passagem que fala da medição do templo e do átrio exterior ser entregue aos gentios, de alguma maneira refere-se a Lucas 21, 24, onde o Senhor diz que Jerusalém seria calcada pelos gentios até que se completasse o tempo dos gentios. Isso Jesus fala em Lucas capítulo 21, 24, referindo-se à destruição do templo que aconteceu no ano 70. E é, de certa forma, uma referência que aparece em Romanos capítulo 11, de uma futura restauração de Israel, uma restauração espiritual de Israel. Então, o sentido mais imediato da destruição do templo e do templo dos gentios está em Romanos 11, no sentido assim de que Israel seria espiritualmente restaurado, não politicamente, como se acredita, não geograficamente, mas espiritualmente. Eu acredito mais dessa maneira, que diz em capítulo 11 de Romanos. Mas aqui o apóstolo João aplica de uma maneira um pouco diferente, porque aqui a medição é, na verdade, o equivalente ao selamento. E claramente aqui os gentios estão simbolizados como os povos opostos ao povo de Deus. Porque os gentios sempre aparecem como oposto ao povo de Deus. Mesmo no Novo Testamento, por exemplo, Paulo contrasta a vida espiritual da igreja com os gentios que não conhecem a Deus. Outrora vivis como vivem os gentios. Naquele sentido dos gentios como as pessoas do mundo de maneira geral. Mesmo em relação à igreja, os gentios têm essa simbologia. Então, aqui, quando fala de medir o templo aqui já não é o templo de Jerusalém, mas o que significa como igreja esse templo. Porque o templo verdadeiro, o santuário dedicado ao Senhor, é a igreja em Efésios. E essa medição aqui tem esse caráter simbólico, como também lá em Ezequiel, quando é dito a ele também que meça o templo. Mas isso, obviamente, identificando o templo como a identidade de Israel, a identidade da igreja no Israel restaurado. Porque as profecias de Ezequiel que se refere ao templo falam, na verdade, dos dias do Novo Testamento. E o que se tornará a igreja no Israel restaurado. O Israel pleno é a igreja. Na verdade é isso, profeticamente é isso. E é nesse sentido que aparece essa passagem. O templo está sendo medido, está sendo de alguma maneira restaurado, mas o mundo lá fora, ou o átrio dos gentios, permanece seguindo o seu curso. Enquanto que a igreja é medida, firmada e selada pelo Senhor. Da imagem profética do templo, ou daquilo que dizia do templo com relação à igreja, que é a plenitude do templo de Deus. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, que são o verdadeiro templo agora. É nesse sentido que essa passagem se refere ao templo e sua medição. Depois diz assim, versículo 13 a 16. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca. Elas têm autoridade para fechar o céu. Também têm autoridade sobre as águas, para convertê-las em sangue. Versículo 3 a 6, resumidamente. As duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? São Elias e Moisés? Essas duas testemunhas?
Vamos falar um pouco sobre Elias e Moisés para depois chegar nessas duas testemunhas. O que são Elias e Moisés profeticamente? Esse é o ponto aqui, sempre profeticamente. Nunca é literalmente, é sempre profeticamente. Já no Evangelho, no Monte Tabor, Jesus se transfigurou diante dos apóstolos, suas vestes se tornaram brancas como o sol, brilhou, uma visão brilhante. E apareceu ali Moisés e Elias conversando com ele. Moisés e Elias conversando sobre o quê? Sobre qualquer coisa? Não. Sobre o novo seriado da Netflix? Não. Conversando sobre o trâmite de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Era sobre isso que eles falavam. Estavam conversando Moisés e Elias com Jesus e falando sobre o que ia se concluir da obra de Cristo em Jerusalém por aqueles dias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés e Elias aqui simbolizam a lei e os profetas. E a conclusão do ministério de Cristo, a paixão de Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, cumpria a lei e os profetas. Lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus aparece para as duas testemunhas lá na estrada de Emaús, ele diz a eles, não, vocês são tardos de coração, vocês não entenderam que convinha que o filho do homem entrasse no seu sofrimento, fosse crucificado e cumprisse a lei e os profetas. Vocês não entenderam isso? Que a lei e os profetas falaram isso? Que o filho do homem tinha que padecer primeiro para só depois ressuscitar e entrar de posse do reino? Não, o Senhor não falou tudo isso que eu estou falando agora. Claro, estou aqui concluindo já o que Jesus quis dizer, mas foi isso que Jesus disse de fato. Que a sua paixão, morte e ressurreição cumpriria a lei e os profetas. Tudo que estava escrito na lei dos profetas ia se cumprir na trajetória final de Jesus. Isso Jesus fala para aquelas duas testemunhas lá de Emaús. E essas duas testemunhas aqui, quem são então? São Moisés e Elias? Não. É uma interpretação popular que são Moisés e Elias, até no livro lá do Tim LaHaye, Deixados para Trás, que também derivou alguns filmes. Aparece Moisés e Elias aqui, literalmente, Moisés e Elias mesmo, até com as roupas que eles usavam na época que eles estavam aqui na terra, soltando até fogo pela boca, como está escrito aqui mesmo, fogo sai da sua boca. Meu Deus, né? Chega a ser bizarro isso. Não acredito que seja Moisés e Elias, pessoalmente não acredito nessa interpretação. Primeiro porque eu não acredito em reencarnação. Se fosse Moisés e Elias, seria o único caso de reencarnação na Bíblia. Não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Bom, o reino de Deus tem suas etapas, tem sua marcha, e os homens e mulheres significativos do reino de Deus têm o seu tempo de testemunho. Em Atos, capítulo 13, versículo 36, é dito assim, que Davi, tendo servido a sua própria geração, adormeceu. Isso é uma menção de Pedro, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo, cumprida a profecia de Davi, reinando, o Jesus reinando no trono de Davi. Essa profecia era cumprida na ressurreição. Mas quando Pedro fala isso, ele menciona esse fato. Pedro não, acho que é Paulo aqui já, se não me engano. Aqui já é Paulo, capítulo 13 é Paulo. Paulo que fala isso. E Davi tendo servido a sua própria geração. Por que Davi tendo servido a sua própria geração? Porque o Filho de Deus serve a sua própria geração. Eu e você servimos a essa geração. Não servimos a geração futura, nem a geração do passado, mas a essa geração. Cada servo de Deus serve a sua própria geração. Moisés e Elias serviram a sua própria geração. Não teria sentido eles voltarem agora. Não teria sentido nenhum. Até porque o tempo deles é o tempo da lei. Moisés veio na época da lei. Elias também era um profeta da época da lei. Que sentido seria eles virem agora e testemunharem de novo aqui como cristãos, no caso, sendo que eles viveram na época anterior a Jesus? Que sentido teria isso agora? Até porque a igreja é a plenitude identitária de qualquer coisa que porventura estavam sobre Elias e sobre Moisés. Para que teria que vir eles agora aqui? Então, não tem sentido essa interpretação, é realmente bizarro. Até porque a palavra de Deus diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, as duas colunas aqui, que são essas duas testemunhas, que são essas duas oliveiras, é uma expressão lá do livro de Zacarias, é a plenitude da igreja, de novo, é a completude identitária da igreja, na imagem simbólica de Moisés e Elias. Na imagem simbólica de Moisés e Elias. Por quê? Porque se Elias e Moisés
representam a lei e os profetas, a igreja é o cumprimento da lei e dos profetas, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo daquele que cumpriu a lei e os profetas. Então não teria sentido Moisés e Elias de novo aqui, sendo que a igreja é a completude deles. Então essa imagem simbólica aqui, ela toma Moisés e Elias e toma também aquelas duas oliveiras lá de Zacarias, as duas colunas e as duas oliveiras, a Boaz e Jeremias, tinha duas colunas no templo, simbolizavam isso, e coloca essas duas testemunhas como uma imagem profética da igreja e do seu testemunho, daquilo que ele exerceu como poder. Porque essas duas oliveiras, essas duas colunas estão diante do Senhor da terra, que é exatamente a posição da igreja. A igreja ela é o que ela é perante o Senhor da terra, como coluna e como baluarte da verdade. Portanto, aqui fazendo um apanhado das oliveiras, das colunas, e de Moisés e Elias, fazendo todo esse apanhado, João situa aqui a igreja como essas duas testemunhas. Porque aqui diz, darei a minha testemunha que profetiza durante 1260 dias. Então, um tempo colocado para essas duas testemunhas. Eles estão firmemente colocados aqui em um tempo definido de 1260 dias. Tem aqui as duas testemunhas, são o símbolo da igreja verdadeira de Cristo, seu ministério e sua autoridade espiritual nas imagens proféticas de Moisés e de Elias. Durante o quê? Durante 1260 dias, que são os 42 anos, que são o tempo, mas meio tempo, são tudo imagens proféticas. Não é literal aqui, a tribulação durante 7 anos, a igreja sendo arrebatada no meio da tribulação, alguma interpretação assim. Não. Esses tempos são tempos simbólicos. Todos esses tempos que aparecem no Apocalipse são tempos simbólicos. Não é 3 anos e meio literal. São períodos simbólicos de juízo e de testemunho da igreja. Simplesmente isso. Essas duas testemunhas estão situadas em sua plenitude identitária como igreja e testemunho enquanto é dado a elas testemunhar, um tempo definido. E aqui no 7,14, resumidamente, concluindo aqui, ou continuando, que essas testemunhas são, diz assim, quando tiverem concluído o testemunho, a besta que emerge do abismo pelejará contra elas e as matará, e o seu cadáver ficarão tirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles. Mas, depois dos 3 dias e meio, elas se erguem e subiram ao céu. Naquela hora houve grande terremoto e morreram 7.000 pessoas. Passou o segundo ai. Eis que vem, sem demora, o terceiro ai. Quando tiverem concluído o seu testemunho, ou seja, no tempo do seu testemunho, na dispensação de Deus e na soberania dos tempos do reino de Deus. É nesse tempo firmemente seguro na soberania de Deus, é que a igreja dá o seu testemunho. É que as duas testemunhas, que é a igreja, dá o seu testemunho. Um tempo determinado de testemunho. Agora, quando a igreja tiver concluído o seu testemunho, ou seja, no tempo conhecido de Deus, no tempo das dispensações do reino de Deus, nesse tempo aí, a besta que emerge do abismo pelejará contra ela. E aqui deixa eu falar algumas coisas aqui. Já falamos antes que o abismo parece ser uma região infernal. A besta que emerge do abismo, aquele mesmo abismo que os demônios lá que estavam no Gadareno não queriam que Jesus nos jogasse de volta. Aquela mesma região infernal lá. A besta emerge dali. Quando que ela emerge? Num tempo sujeito à soberania de Deus. Onde que se lê isso? Em 2 Tessalonicenses se lê isso. Em 2 Tessalonicenses, o que Paulo fala? Quanto à segunda vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, isso de modo algum acontecerá sem que primeiro venha ou se revele o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que é sagrado, que se chama Deus, que é, uma passagem que se refere ao anticristo. Como já disse antes, a expressão anticristo é usada por João na sua primeira carta, e só ali, essa besta que emerge do abismo aqui é o anticristo. É o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses, mas chamado de uma outra maneira. Assim como lá em Ezequiel também, a abominação da profanação fala desses dias em que o anticristo se revela essa besta emerge do abismo e coloca a abominação da desolação onde não deve estar, que é o fato dela se revelar
e se colocar como divindade perante a humanidade. Essa é a abominação da desolação, que não depende de maneira nenhuma de uma reconstrução do templo de Jerusalém. Até porque o templo de Jerusalém seria improfanável, porque não representa nada. Mesmo que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, ela não tem conteúdo nenhum espiritual. Então não haveria profanidade nenhuma da besta se colocar no templo de Jerusalém, porque não é sagrado aquilo mais. Não existe sagrado nesse molde mais. O sagrado agora é profanado em relação à igreja, em relação ao povo de Deus, e em relação ao alto posicionamento da besta como divindade perante a humanidade, existindo adoração. Isso vai acontecer quando o anticristo se revelar. Essa besta aqui é a revelação do anticristo, então. E a igreja estará aqui, porque nessa passagem de Tessalonicenses diz que nós não nos reuniremos com o Senhor antes que se revele o homem da iniquidade. Está lá em 2 Tessalonicenses. Portanto, a igreja estará aqui e lutará com a besta. Pelejará com a besta na imagem simbólica aqui das duas testemunhas. E o que acontece então? O mundo jaz no maligno. A igreja guerreia contra a besta. Então o mundo se levanta contra a igreja sistemicamente. Se levanta contra a igreja. Isso está começando a acontecer já. Estão colocando leis que já estão criminalizando o testemunho da igreja. Já está acontecendo isso. Nos nossos dias, aqui em 2021, já está acontecendo isso. Irmãos, como já disse antes, sendo processados por parte do seu testemunho, por parte da sua proclamação contra o pecado no mundo. Já está acontecendo isso. Já está começando a acontecer e se agravará ainda mais. Quando o anticristo se revelar, as coisas piorarão bastante nesse sentido. Então, eles estão perseguidos e são o quê? A besta os matará e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que Sodoma e Egito? Então, Sodoma e Egito aqui simbolizam a corrupção ou a depravação moral e o poderio do mundo que se levanta contra a igreja. Cooptado pela besta, obedecendo às ordens do príncipe desse mundo, que é Satanás. Porque aqui a besta é um emissário de Satanás aqui. E ela usa os poderes desse mundo, ela usa a corrupção desse mundo e faz com que isso se levante contra a igreja. Porque a igreja é perseguida tanto pelo poderio desse mundo, quanto por sua corrupção. À medida que os valores do evangelho estão se tornando cada vez mais contrários aos cursos desse mundo, o mundo se levanta em seu poderio contra a igreja. Isso está começando a acontecer já, como já disse antes. Já há o poderio do mundo se levantando contra a igreja e criminalizando parte do testemunho da igreja. Estão começando a ver isso. Porque Sodoma é a depravação, Sodoma é o mal chamado de bem e o bem chamado de mal. E o Egito é o poderio com o qual essa norma invertida se levanta contra a igreja. E aqui diz, onde o seu Senhor também foi crucificado. São mortos e ficam estirados no meio da praça, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Agora, Jesus foi crucificado no Egito ou em Sodoma? Não. Literalmente não. Por que não é Jerusalém aqui? Porque Jerusalém vai aparecer aqui mais como símbolo da igreja, ou da nova cidade, da nova terra. Jerusalém não vai aparecer numa imagem má, por assim dizer aqui. Então aqui a imagem é Sodoma e Egito por aquilo que sempre representou espiritualmente Sodoma e Egito, numa aplicação espiritual. E nesse sentido aqui, a crucificação é uma imagem profética. Então nós temos que ver essa crucificação de Jesus, como mencionado nessa passagem, em uma amplitude de simbologia profética. Porque espiritualmente falando, é o mundo que se levantou contra o Senhor e o levou à crucificação. Então aqui a imagem da crucificação do Senhor está ampliado na imagem profética do mundo se levantando contra o Evangelho, começando pelo próprio Senhor Jesus e agora indo contra a igreja. Essa é a imagem maior. E os habitantes da terra se alegrarão, diz aqui, se alegrarão por causa deles. Por quê? Porque o testemunho da igreja é um incômodo para os habitantes da terra, sempre foi. E se tornará cada vez mais incômodo. A igreja, ela é um obstáculo. A testemunha do evangelho, ela é um obstáculo para a agenda do anticristo que está em curso no mundo. Onde o casamento gay, onde a depravação, onde a liberação da maconha, onde ideologia de gênero e tudo quanto é podridão vai se tornar lei. E a igreja será criminalizada cada vez mais. Então a morte da igreja ou a morte do servo de Deus
vai ser motivo de alegria, porque incomoda a consciência perversa do mundo o testemunho da igreja. O testemunho da igreja faz com que o mundo saiba ou se lembre que há um Deus no céu. Há um Deus santo no céu que julgará essas coisas. E, obviamente, que o mundo não quer ouvir esse testemunho. Então, a morte dos habitantes, a morte das duas testemunhas, torna um fato feliz para os habitantes da terra pelo modo como eles eram incomodados em sua consciência depravada pelo testemunho da igreja. O encontro do evangelho aqui. Agora, o que acontece aqui nessa imagem profética? Depois de passar 3 dias e meio, eles se ergueram e subiram ao céu, uma ressurreição. E aqui nós vemos claramente aqui o enredo da perseguição do Senhor, do modo como o Senhor foi crucificado e do modo como o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Nós vemos claramente que os fatos acontecidos com o Senhor Jesus se cumprem profeticamente na trajetória da igreja também. É por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Porque o que aconteceu comigo acontecerá também com o meu servo. Se o mundo me rejeitou, vai rejeitar vocês também. Se o mundo me perseguiu, perseguirão vocês também. São palavras do próprio Senhor. E Paulo até faz com que a sua identidade com o Senhor seja de tal maneira que o sofrimento dele pela igreja é o sofrimento pelo corpo do Senhor, pelo corpo de Cristo que é a igreja. Paulo se identifica dessa maneira também. Então aqui a igreja é de tal maneira identificada com o Senhor que o que aconteceu com o Senhor se cumpre profeticamente na igreja claramente aqui. Inclusive a ressurreição, o terceiro dia. Porque, obviamente, que essa ressurreição aqui é a ressurreição final. Que não está, obviamente, o quadro todo pintado aqui da segunda vinda de Cristo. Mas se refere-se ao que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Porque a igreja vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo. E aqui o grande terremoto que acontece é a imagem das comoções que acontecerão no momento da segunda vinda de Cristo. A sétima trombeta vai vir em seguida disso aqui. Porque aqui, como já disse antes, o Apocalipse tem vários ciclos. E aqui há um ciclo completo nesse Apocalipse, capítulo 11. Porque a igreja ela é guardada, o povo de Deus é demarcado, o átrio dos gentios não é medido porque o mundo já é no maligno, então, infelizmente, o mundo segue seu curso. E a igreja começa a testemunhar na figura das duas testemunhas. É perseguida pelo anticristo. O mundo que está dominado pelo governo do mal, pelo governo da besta, se alegra com a morte da igreja, com o martírio da igreja. A igreja morre na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é o mundo e seu sistema. Mas depois o Senhor vem e resgata a sua igreja, que é o terceiro dia aqui profeticamente. Quando a igreja ressuscita e é levada ao céu, o arrebatamento da igreja aqui. Arrebatamento e ressurreição estão aqui. E o povo da terra vê isso acontecer e percebe que é o fim que eles serão julgados. E há aqui um grande terremoto. Então, o quadro completo aqui da trajetória da igreja está nesse capítulo 11, resumidamente. É um ciclo fechado aqui. E o Apocalipse vai fazer várias vezes isso. Esse capítulo 11 é um interlúdio, o capítulo 12 também vai ser, em que imagens proféticas completas serão colocadas. Não é necessariamente assim, uma cronologia rígida, mas uma imagem completa. Aqui, capítulo 11 e 12 vão ter sínteses gerais em seus interlúdios. Depois, terminando aqui no 15 a 19, resumidamente, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E os 24 anciãos prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste o teu poder e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para dar o galardão aos seus servos e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus no céu e foi vista a arca da aliança. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, a sétima trombeta aqui. Que no versículo anterior aqui diz assim: passou o segundo ai e eis que sem demora vem o terceiro ai. Qual que é o terceiro ai? O terceiro ai é a sétima trombeta. O segundo ai é a sexta trombeta, embora apareça apenas aqui, mas é como se esse interlúdio do capítulo 11 introduzisse o terceiro ai, que é a sétima trombeta. Sendo que o segundo ai foi a sexta trombeta. A sexta trombeta é o segundo ai. Né? Então aqui já é a sétima trombeta. Várias passagens falam do soar da última trombeta. Várias passagens falam que haverá um clangor de trombeta, que é
essa trombeta desse sétimo anjo, quando o mistério de Deus será cumprido, como já disse antes, da segunda vinda de Cristo. O mistério está sendo cumprido, a segunda vinda de Cristo, com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo que ela encerra dentro de si. E o Senhor Jesus vindo e entregando o reino a Deus Pai. Isso aqui é o cumprimento de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 diz isso. Daniel também fala isso. Ele vê como filho do homem vindo com as nuvens do céu e entregando o reino ao ancião de dias. Tem uma imagem lá em Daniel 7, se não me engano, fala isso. É o cumprimento daqui também, dessa segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo aqui, embora não com detalhes, mas é a segunda vinda de Cristo aqui. E é o fim de todas as coisas aqui. Porque quando que Deus assumirá o trono, assumirá o governo de tudo? Quando o Senhor Jesus entregará o reino a Deus Pai? Em sua segunda vinda, considerar a ressurreição e o fim de todas as coisas. E aqui é esse tempo determinado para recompensar os profetas e punir toda forma de mal. Que dia é esse aqui? É o dia da segunda vinda de Cristo. Porque o dia que os servos do Senhor serão plenamente recompensados é o dia de sua ressurreição, do seu resgate final, do seu arrebatamento. Tudo isso está na segunda vinda de Cristo. Embora aqui não apareça especificamente uma segunda vinda, mas é a segunda vinda pelos conteúdos que estão nessa visão. O tempo determinado para dar para recompensar os profetas e punir os maus de toda maneira, esse dia é o dia da segunda vinda de Cristo em todas as passagens do Novo Testamento. O juízo do grande dia, o dia da ira, está tudo aqui. Recompensas e punições. Até uma coisa curiosa, o irmão uma vez estava falando sobre ecologia, e eu estava falando para ele, olha, biblicamente o homem tem que cuidar da terra, não pode assim depredar a terra. E eu mencionei essa passagem aqui, chegado o dia, diz assim, né, chegado o dia de dar galardão aos seus servos e destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Então tem uma parte ecológica nesse juízo aqui, porque a terra, na verdade, ela é dispensada ao ser humano. Ela não é dada assim para o homem ser um predador dela, mas para cuidar dela. Então, até o modo como o homem tratou a natureza será julgado nesse dia também, que é o dia da segunda vinda de Cristo. E nesse dia acontece o seguinte: abre-se o santuário de Deus, abre-se os céus, e é vista a Arca da Aliança. Uma imagem bem simbólica também, porque a Arca da Aliança sempre foi o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Onde ficava a Arca da Aliança? Ficava no meio do povo. A tenda ficava onde? Ficava no meio do povo. No meio, não ficava pelas beiradas. Então, a centralidade da presença de Deus aqui, simbolizada pela Arca da Aliança. Mas quando se abre os céus e se vê a Arca da Aliança, se vê o que ela simboliza. A sua presença, a presença de Deus completada perante os homens. Porque nesse dia haverá os novos céus e a nova terra. As duas testemunhas são ressuscitadas e entram de posse dos novos céus e da nova terra. Tudo nesse dia aqui. Obviamente que estou falando bem mais coisa do que está escrito aqui. Mas entendamos que as imagens são parciais. Não há uma passagem da Bíblia, em parte alguma, em que todos os fatos proféticos acontecem todos alinhados. Nós temos que entender que, se há uma passagem, por exemplo, que fala que a ressurreição acontece na segunda vinda, e, por exemplo, não é mencionado o arrebatamento, temos que ler uma outra passagem que aí menciona o arrebatamento. Porque, às vezes, onde se menciona o arrebatamento, não se menciona a ressurreição. Onde se menciona o juízo final, não se menciona a glorificação dos santos. Então, as coisas não são mencionadas todas de uma vez só. Onde se menciona, por exemplo, os novos céus e a nova terra passando pelo fogo, não se menciona, por exemplo, assim, o fato em si do arrebatamento. Mas nós temos que entender que as passagens são passagens parciais, mas que, se lemos todas elas, entendemos todas elas, veremos que tudo acontece no momento da segunda vinda de Cristo. Simplesmente isso. E aqui é esse dia que Deus assume o trono, que o Senhor Jesus entrega a Deus Pai. Então aqui já é o fim de todas as coisas. Porque a sétima trombeta é a última trombeta, é aquela trombeta mencionada por Jesus, é aquela trombeta mencionada em Tessalonicenses, é aquela trombeta mencionada por Paulo em Coríntios. É essa trombeta aqui, que é o fim de todas as coisas, e a segunda vinda de Cristo. Então nós temos que entender o Apocalipse no modo como ele é estruturado. Porque aqui no Apocalipse 11 temos essa imagem profética. Veremos novamente no capítulo 12 uma outra passagem completa em um ciclo completo de imagens proféticas. Aqui é a segunda vinda de Cristo e aqui
somos as duas testemunhas, eu e você somos as duas testemunhas que entram de posse do reino de Deus na segunda vinda de Cristo. Amém? É assim que termina Apocalipse 11. Deus abençoe.